E olha só, conseguir um emprego pode ser uma tarefa nada fácil. E para quem tem 50 anos ou mais, muitas vezes o profissional que já tem uma longa carreira pode se considerar aí fora do mercado de trabalho devido à idade, o que é errado. Mas saber como arrumar emprego depois dos 50 anos é mais uma questão da adoção das estratégias corretas do que pensar que você já tem a negativa antes mesmo de buscar novas oportunidades. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a Natália Rigolon, que é coordenadora de recrutamento e seleção de uma empresa de recursos humanos. Seja bem-vinda, Natália. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Natália, já começa então explicando para a gente quais são os primeiros passos para a pessoa que tem 50 anos ou mais conseguir voltar ao mercado de trabalho. O primeiro passo, Tiara, é a pessoa ter realmente um currículo atualizado. Então, atualizar suas experiências, às vezes pedir ajuda, né? Caso não tenha aí por onde começar. Hoje na internet a gente tem alguns modelinhos de currículo que ele possa incluir suas experiências, explicar um pouquinho sobre as principais escolaridade, né? As principais informações do perfil desse candidato. E ele também pode fazer a divulgação desse currículo em alguns sites. Então, alguns sites gratuitos que não cobram nada, né? Algumas empresas também específicas nesse sentido, que podem ter o currículo dele de forma atualizada e conseguem auxiliá-lo nessa busca, sem custo nenhum. Natália, é importante trocar experiências com outras pessoas ou até mesmo pegar informações de pessoas mais jovens? Com certeza, né? Acho que se manter atualizado sempre é muito importante, independente da idade. Hoje em dia a internet ela traz muitas informações, né? Então, se atualizar, fazer cursos, entender o que está em alta, né, no mercado hoje em dia é uma grande possibilidade. E sim, falar com as pessoas que você conhece, falar com os colegas de trabalhos antigos, de experiências anteriores. Informar que você está buscando uma nova recolocação, né? Informar que você está em busca de uma oportunidade, relembrar essas pessoas, relembrar esses contatos. A gente fala que o networking é um ponto muito importante, inclusive, para conseguir essa recolocação. Natália, a gente sabe assim, imagina, né, que muitas pessoas aos 50 anos, algumas já passaram por vários tipos de emprego. No currículo, por exemplo, estou ali montando meu currículo, eu tenho 50 anos e tenho muitas experiências. É importante colocar todos os antigos empregos ou selecionar algum? Como que a pessoa deve montar isso? Sempre é importante, Tiara, selecionar os mais relevantes para o que ela busca naquele momento, mais relevantes para a oportunidade que ela ficou sabendo ali que existe. Não necessariamente ela precisa colocar todas, né? Se a gente está falando aí de uma pessoa de 50 anos ou mais, ela pode ter tido aí mais de 10 experiências ao longo da carreira dela. Então, não faz sentido colocar todas elas. O currículo vai ficar muito extenso e acaba ficando até cansativo, né, para fazer essa análise. Então, o ponto principal é seleciona as empresas que foram mais relevantes de toda a sua experiência e essas sim você coloca no seu currículo. Natália, e o idoso, por ele ser idoso, ele tem alguns benefícios, algumas vantagens, algumas diferenças com relação ao trabalho ou não? É tudo igual? Com relação ao trabalho, eu acredito que a vantagem que ele tem é com relação à experiência, né? Ele acaba tendo muito mais bagagem, muito mais experiência e consegue contribuir positivamente para as empresas, né? Às vezes, pessoas muito jovens podem ter uma dificuldade, né? Não vivenciaram aquilo e uma pessoa com mais idade já consegue contribuir de forma diferenciada, já teve mais vivência realmente. Então, acho que esse é o ponto principal, a principal vantagem que a gente precisa falar, né, para as pessoas aí com mais de 50 anos, para não se subestimar, porque elas têm com elas, né, tanta bagagem, tanta experiência, tanta vivência, que tem muitas empresas hoje em dia valorizando, sim, essa característica. Natália, e na sua opinião, você acha interessante buscar uma nova área de trabalho ou esse idoso ele deve continuar na mesma área? Mas se ele, por exemplo, trabalhou muito tempo em um emprego e não quer mais aquilo, você acha que vale a pena ele investir em uma nova área? Com certeza. Sempre temos oportunidade, né, de fazer uma transição de carreira que a gente fala, de mudar a área que a gente está trabalhando. Não tem problema nenhum. Ele pode ter algumas ações para melhorar essa recolocação dele. Então, fazer cursos relacionados a essa nova área que ele tem interesse,
fazer algum outro tipo de trabalho, né? Mesmo que sem remuneração, para conseguir ter uma vivência ali na prática dessa nova área. Então, buscar alguma empresa que aceite um trabalho voluntário, um trabalho específico, para que ele conheça realmente essa nova vivência e tenha alguma experiência prática. Mas sempre dá tempo, sim, de mudar de área, de fazer a transição de carreira. Basta mesmo correr atrás, né? Buscar cursos e até algum tipo de experiência na prática. Quando você fala isso, qual que é a sua sugestão? Onde o idoso deve começar a procurar por emprego? A internet talvez é um bom lugar para começar? Com certeza, Tiara. Hoje a internet, ela acaba sendo aí o foco principal da busca dos currículos, né? Então, como eu falei lá no início, tem alguns sites que não cobram nada para fazer essas divulgações. Tem empresas, né, consultorias de RH, então se ele jogar isso também na internet, ele consegue encontrar várias empresas que ele cadastra o currículo dele pelo site e pelo próprio site ele busca as experiências, ele busca as vagas que tem aberto e consegue se candidatar. Com certeza a internet acaba sendo hoje o meio mais comum, além do networking que eu falei também, né? Conversar com as pessoas que ele conhece, mandar esses currículos para os conhecidos, para amigos, para familiares, que acaba sendo também uma ótima forma de se recolocar. O idoso, quando ele volta para o mercado de trabalho, ele necessariamente precisa, o salário dele pode ser diferente de uma pessoa que está começando agora? Existe alguma lei trabalhista para isso ou de repente vai mesmo pelo bom senso da empresa que vai contratar esse idoso? Na verdade, né, se a gente está falando de uma remuneração CLT, tudo certinho, vai seguir as normas, as regras normais, independente da questão de idade dele, tá? Tem empresas específicas, assim, por exemplo, que contratam só idosos? Tem sim, Tiara. Hoje em dia é uma frente muito legal de várias empresas que têm programas específicos para as pessoas com 50 anos ou mais e só contratam pessoas nesse perfil. Então, tem muitas empresas, acho que a internet também ajuda, né? Façam buscas com relação a isso. Com certeza vocês vão entender, vão encontrar empresas que têm esse foco, têm esse objetivo e acabam preferindo profissionais com essa faixa etária. Que bom, né? Porque muitas vezes a gente chega aí aos 50 anos, desempregado, tem que sustentar, então tem que voltar ao mercado de trabalho. Natália, agora sim, vamos supor que tem uma empresa nos acompanhando agora. O que essa empresa espera de um profissional com mais de 50 anos? Com certeza, né? As empresas elas esperam o comprometimento desse profissional, né? O que a gente fala do profissionalismo, da atuação. E a maturidade, eu acho que acaba vindo aí de brinde, né, com esse perfil. A idade acaba trazendo, sim, muitas vivências, muitas experiências e uma responsabilidade também diferenciada. Então, as empresas esperam o comprometimento, esperam realmente que esse profissional se dedique a essa oportunidade, porque realmente ainda tem muito tempo, sim, para esse profissional se desenvolver e crescer nessas empresas, né? Não é porque chegou nessa faixa etária que não tem mais nenhum caminho, com certeza. Tem muitas possibilidades e eles só precisam dar aí o primeiro passo para buscar essa posição. E durante a entrevista de emprego, quais as dicas aí para o idoso se portar, se comportar, ir vestido? Hoje em dia, né, tem muita diferença com relação a essa questão de vestimenta, né? Acaba tendo algumas empresas que são mais formais, algumas empresas que são menos. O que é o passo mais importante, né? Fui convidado para uma entrevista, se for online ou se for presencial. Busque sobre a empresa, pesquise sobre a empresa. É um ponto muito importante, né? Pesquisando na internet também, né, você consegue ter visibilidade de algumas informações, como aquela empresa normalmente pratica, o que ela espera. Sabendo sobre isso, já vai estar te dando muitas dicas de como você pode se vestir. Então, hoje em dia, é mais raro a gente encontrar empresas que exijam, por exemplo, uma vestimenta muito formal, terno, gravata, enfim. Hoje em dia, as pessoas, né, as empresas, no geral, estão praticando uma vestimenta um pouco mais flexível. Então, busque sobre a empresa, pesquise na internet, peça ajuda aí para os familiares também para buscar na internet informações da empresa. Mas, hoje em dia, né, a postura na entrevista é a cordialidade, a educação, né? Sempre ser bem atento às perguntas, tentar responder da melhor forma,
mas manter com certeza a tranquilidade, a calma. Eu falo que a entrevista é uma conversa, é um bate-papo, né? Não pode ser um bicho de 7 cabeças, tem que ser algo bem tranquilo, para que você consiga mostrar realmente a sua vivência, a sua essa suas competências no geral. E é justamente essa minha próxima pergunta. Quais as dicas você tem para quem está ali em busca, né, do emprego, controlar a ansiedade, tanto no momento da entrevista, quanto esse retorno, né, ao trabalho? Falando um pouquinho da entrevista, eu acho que é se preparar para a entrevista, né? Então, estude um pouco sobre a empresa, tenha sempre o seu currículo ali em mãos, para você relembrar, às vezes, alguma data, né, alguma atividade em si. Então, dê sim uma olhadinha no seu currículo também para relembrar e ter essas informações na cabeça, né? Como manter a tranquilidade na entrevista? Respire fundo, tenha sempre um copo de água do seu lado para te ajudar, né? E falando um pouquinho durante, né, iniciou uma nova oportunidade, acho que vá realmente com a vontade que você tem, né, de se recolocar, de voltar ao mercado de trabalho. Acho que indo realmente com essa vontade, com muita disponibilidade, comprometimento, responsabilidade, isso tudo vai dar muito certo para você. Mantenha a calma, né? Então a respiração para mim acho que é o fundamental. Respira fundo, faça aí 5 minutinhos de uma respiração mais calma, mais tranquila, que com certeza você vai ou iniciar a entrevista ou iniciar suas atividades de uma forma muito mais positiva. Adorei as dicas aqui, confesso, viu? Serve para quem tem 50 anos e para quem tem 16 também. Muito obrigada, muito bom falar com você hoje, Natália. Boas dicas, né? Para quem está aí em busca de emprego, com certeza vai conseguir, através de tanta sabedoria que você nos passou agora, a se dar melhor, né? Na entrevista, durante essa busca aí pelo emprego. Obrigada. Eu que agradeço. Boa sorte a todos. Obrigada. Até mais. Boa semana. Até mais.